Bem, alunos da mineração 2020, continuando com a mineralogia, vamos reforçar, né, alguns conceitos que a gente viu. Quando nós falamos do hábito ou forma dos minerais, é aquela forma que o mineral apresenta, né? Então, quando a gente falou, nós não falamos também de um hábito ou forma que é muito comum a gente verificar nos minerais, que chama-se hábito ou forma boteoidal. O que seria isso? Seria aquela forma, né? Aquele formato, o hábito semelhante a um cacho de uva, que é muito comum nos minerais que tem presença de minério de ferro, como por exemplo a goethita. E também nós vamos reforçar para vocês a escala de Mohs. Por quê? Porque é importante para nós, né, técnicos em mineração, sabermos, né, identificar um mineral através de sua dureza, né? Então, a dureza de um mineral, né, ela é identificada pela letra D, ela é representada pela letra D. O que seria essa dureza, né? Ela é a resistência que o mineral vai oferecer ao ser riscado por outro mineral, por um canivete, pela lima, pela unha, né? Essa dureza, ela vai depender também da estrutura interna desse mineral, né? Quanto mais forte for a união entre seus átomos, mais resistente será esse mineral. A escala de Mohs, ela foi criada para definir, né, a dureza dos minerais de 1 a 10. Ela foi desenvolvida pelo historiador, né, pelo cientista que se chamava-se Mohs, né? Ela é uma tabela, né, de dureza dos minerais que são expressadas por números, né, em uma escala que vai de 1 a 10, né? O mineral na escala número 1, né, é o mineral talco, né? Ele pode ser riscado pela unha. O mineral 2 é a gipsita, né? Ele também pode ser riscado pela unha, né? E ele pode ser riscado pelos minerais que têm dureza superior a 2. Mineral 3 é a calcita, né? Ele pode ser riscado pelos minerais que têm dureza acima de 3 ou por uma moeda de cobre. Mineral 4 é a fluorita, que é mais resistente que os minerais anteriores, né? E pode ser riscado por um canivete ou minerais superiores a 4. A apatita é mais resistente que os minerais 1, 2, 3 e 4 e pode ser riscado pelos minerais superiores a 5. Mineral 6, feldspato ortoclaso, ele é mais resistente que os minerais anteriores, né? 1, 2, 3, 4 e 5, e só pode ser riscado por minerais superiores a 6. Mineral 7 é o quartzo, é mais resistente que os minerais anteriores e pode ser riscado pelos minerais superiores a 7. Então seria o mineral de dureza 8, 9 e 10. Mineral de dureza 8, topázio, é mais resistente que os minerais anteriores, né? Tem a dureza maior e só pode ser riscado pelos minerais que são superiores a 8. Córdoba é mais resistente que os minerais anteriores e pode ser riscado pelo mineral superior. E o número 10 é o diamante, que ele só pode ser riscado por ele mesmo, né? Então, pela escala de Mohs, nós temos o mineral que tem a menor dureza e o mineral que tem a maior dureza. O que tem a menor dureza é o talco e o que tem a maior dureza é o diamante, tá? E é de grande importância, né, a gente saber que eles têm uma dureza característica, né? Se a gente souber bem essa dureza, a gente vai conseguir identificar esse mineral. Um jeito da gente memorizar essa escala é como eu falei anteriormente, né? Cada início, né, de cada letra de cada mineral a gente usa uma frasezinha, né? Seria no caso: tia Geralda, caso fores à feira, queira trazer-me coisa doce, né? Então tia, talco, G, né, Geralda, gipsita, caso, calcita,
flores, fluorita, apatita, né? Feira, feldespato, queira, quartzo, topázio, trazer, coisas, córindo, doces, diamantes, né? Então, ficaria a frase: tia Geralda, caso fores à feira, queira trazer coisas doces. Então, esse é um macetezinho para vocês lembrarem da escala de Morse. Vamos lembrar agora também de alguns conceitos que temos nas aulas de mineralogia. O primeiro conceito importante, né, que a gente tem que lembrar, o que seria tenacidade, né? Os minerais eles podem ser identificados por fenômenos físicos, né? Um deles é a chamada tenacidade. O que seria essa tenacidade? É a resistência, né, que o mineral oferece ao se romper, ou ser esmagado, ou ser curvado, né? Se esse mineral se rompe, né, ou se pulveriza facilmente, ele é chamado de mineral quebradiço, né? É uma propriedade física. Se esse mineral pudesse se transformar em lâminas, né, ele é chamado de maleável, né? Então, o mineral pode se transformar em lâmina, ele é chamado de maleável. Se ele puder ser cortado, né, por uma lâmina de canivete, ele é chamado de séctil. Nós temos como exemplo a gipsita, né, que é o mineral séctil. Quando ele é retirado, né, em forma de fios, né, ele é chamado de dúctil. Por exemplo, o cobre, né, ele pode ser retirado em forma de fios. Se ao curvar-se o mineral, ele permanecer nessa forma alterada, ele é chamado de flexível. Mas se ele voltar, né, foi curvado e voltar à sua posição original, ele é chamado de elástico, né? Então, os minerais eles podem também ser identificados por esse fenômeno, né? Fenômeno físico, né? Os minerais eles também podem ser identificados, né, pelas suas propriedades ópticas, né? Ou seja, a cor, a composição química, impureza ou absorção de luz, né? Eles podem ser também classificados. Então, os minerais que sempre apresentam uma mesma cor, uma cor fixa, eles são chamados idiocromáticos. Sempre apresentam aquela mesma cor. Um exemplo nós temos a malaquita, né? Que ela é um mineral que vai ser sempre verde, né? E os minerais que não apresentam uma cor fixa, eles são chamados de alocromáticos. Quer dizer, eles têm várias cores, podem ter várias cores. Como nós podemos dizer para vocês, o quartzo, né? Ele apresenta incolor, rosa, violeta, amarelo, castanho, verde, entre outras cores. Então, ele é um mineral alocromático, né? Nós falamos também sobre o traço dos minerais, né? Os minerais eles podem ser identificados pela cor do seu traço, né? Que é muito útil para identificar os minerais que são opacos, né? Então, ao riscar uma porcelana, né, uma xícara que seja de porcelana polida, que essa xícara tem a dureza de aproximadamente 7, né? E ele pode ser riscado por um mineral que tem menor dureza, né? Então, se a gente pegar o mineral e riscar na porcelana, vai sair aquela cor, né? Alguns minerais eles podem ser identificados por essa cor. Por exemplo, a hematita, né? Ela pode ser identificada por essa cor. E alguns outros minerais, pela cor do seu traço. Hematita, hema vem de hemácias, né? Então, quer dizer, o traço dela é vermelho, né? O traço do ouro, amarelo, né? Tá? Então, os minerais também, eles podem absorver ou não a luz que recebe, né? E essa propriedade também é chamada de diafaneidade. De acordo com essa diafaneidade, eles podem ser chamados de transparentes quando absorvem a luz, como por exemplo o quartzo. Translúcido, eles vão absorver uma quantidade de luz, né, uma quantidade de luz intermediária, como a calcita, né? E os opacos, que absorvem tanta luz que não é possível ver o outro lado
mineral, como por exemplo o ouro, a hematita, o minério de chumbo, a galena, né? E mais outros. Brilho, né? O que é o brilho, né? Os minerais eles podem ser identificados pelo brilho, que é o reflexo da luz na sua superfície, né? Pode ser metálico e não metálico, né? O brilho metálico, né, ele já é característico, né? O brilho semelhante a um metal. Por exemplo, nós temos o ouro é um brilho metálico, o ouro é um mineral metálico, brilho metálico, a hematita tem um brilho metálico e outros mais, tá? E o brilho não metálico, né? Ele pode ser dividido em outros tipos de brilho, né? No caso, o brilho ceroso, semelhante a uma cera, como por exemplo nós temos a calcedônia, aquele brilho semelhante a uma cera. Brilho vítreo, semelhante a um vidro, né? Como exemplo nós temos o topázio. Brilho resinoso, aparece de uma resina, né? Aparência de uma resina, o brilho de uma resina. Exemplo, o enxofre nativo. Brilho gorduroso, é quando aquele brilho o mineral parece estar coberto numa camada de gordura ou óleo, como por exemplo a halita. Brilho nacarado, aparência de uma pérola, né? Por exemplo a gipsita. Brilho sedoso, aparência de uma seda, por exemplo o asbesto. Brilho adamantino, né? Brilho semelhante a um diamante, né? Os minerais também eles podem ser identificados pelo magnetismo, né? Como por exemplo a magnetita, ela atrai um ímã, né? Então essa característica é muito clara na magnetita.